meus amores, como vocês estão? Peço licença a vocês para tirar minha máscara e digo a vocês também que se precisar sair, né, saia apenas com a máscara, tudo bem? Se não for fazer nada, fique em casa. Eu sou a professora Maíra, professora de língua portuguesa, tá bom? E nós estamos aqui no Aula em Rede, Canal Juazeiro Cidade Educadora, para mais um dia de aula, tudo bem? Como competências para a aula de hoje, nós vamos estar analisando os efeitos de sentidos, de expressões em sentido conotativo e em sentido denotativo. Como habilidades, vocês irão desenvolver a capacidade de interpretação de textos e expressões da língua portuguesa. Também vão conhecer o uso das funções denotativa e conotativa da linguagem. Vamos lá? Hora de estudar. Sentidos conotativo e denotativo. O que é isso? As palavras não apresentam um único sentido, isso é fato, né? A partir do momento que a gente vai lendo, a gente vai construindo diversos sentidos. Então as palavras elas viajam, bom? Dependendo da situação de comunicação ou de como empregadas, podem assumir significados diferentes. Vamos aqui como ponto de partida trabalhar esse pequeno texto. O título dele é Receita de Olhar. Nas primeiras horas da manhã, desamarre o olhar. Deixe que se derrame sobre todas as coisas belas. O mundo é sempre novo. E a terra dança e acorda em acordes de sol. Faça do seu olhar imensa caravela, né? Então, um texto belíssimo de Rosiana Murray, Receita de Olhar. E vamos aqui estar vendo um pouquinho sobre essa questão do sentido denotativo e sentido conotativo, tá bom? Ali é um texto e a gente vai trabalhar também a respeito dele. Eu tenho aqui, observe a imagem. Uma imagem, o que é que tem aqui em cima do sofá? Nós temos a presença de quadros. Como esses quadros são pendurados na parede, né? Então, observem, há um quadro pregado na parede. Então, a gente coloca o quadro por meio de pregos, né? Temos aqui em destaque a palavra prego. Lá adiante nós temos um homem olhando para a televisão, né? E o olhar fixado. Que é, segundo a frase, nós temos o seguinte: ele ficou com os olhos pregados na TV. O que foi que aconteceu? Nós vamos ver na estante, analisando o sentido conotativo e denotativo. Percebam primeiro o conceito para a gente estar analisando. O que é sentido conotativo? É o sentido figurado. É a linguagem que a palavra é utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura. Isso porque no meio literário, muitas palavras elas têm carga, gente, de sensações e também de sentimentos. Sentido denotativo é o próprio, bom? É a linguagem que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real e subjetivo. Lembram lá do exemplo que eu coloquei? Aquelas duas imagens, a linguagem não verbal. Vamos analisar aqui. Lembram lá que tinha a respeito do quadro e a palavra era pregado, né? Então vamos lá. Nesse exemplo ela foi usada no sentido próprio, literal. Então, pregar o quadro significa fixar na parede. Então a palavra pregado está no sentido próprio, no sentido real, porque pregado significa fixar com pregos. Então nós chamamos aqui de sentido denotativo ou sentido próprio. Tudo bem? Entenderam até aqui? Já o outro exemplo que eu coloquei para vocês está da seguinte forma. Observem aqui na linguagem não verbal que o homem está olhando para a TV. Ele está o quê? Com os olhos pregados na TV. Olha lá. Nesse exemplo, a palavra pregados assume o sentido figurado, paralelo, associativo. Então, não tem mais aquele sentido de pregar na parede no sentido real, e sim de fixar, né? Fixar os olhos presos.
Quando isso acontece, nós chamamos de figurativo, ou seja, sentido conotativo. Então, nós estamos aqui trabalhando com dois sentidos, o sentido próprio e o sentido figurativo. Isso acontece na maioria dos textos poéticos, letras de canções. Os artistas usam muito dessa estratégia, né, digamos assim, desse conteúdo das figuras de linguagem para enriquecer. Porque nós sabemos que figura de linguagem faz parte da estilística. E a estilística é quando a língua portuguesa veste uma roupagem mais arrumada para poder mostrar, por meio de palavras ou por meio de imagens, as duas linguagens, né, o significado das palavras em determinado contexto. Eu trouxe aqui para vocês também um trechinho de duas músicas, né? A primeira diz: eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisias que insistem em nos rodear. Observem que eu destaquei aqui a palavra muro. Se lermos esse pedacinho, esse fragmento, né, nós vamos perceber o seguinte, que a palavra muro está no sentido de algo que nos cerca e que nos impede de ver além e de perceber perspectivas futuras. Lá, no segundo trecho, nós temos: amar é um deserto e seus temores. O que é que a gente tem aí? Essa palavra deserto, ela está no significado de dor, sentimento, solidão. Percebam como é que o sentido conotativo adquire vida nesses trechos, tá bom? Nesses versos, digamos assim, ok? E aqui nós temos os últimos exemplos para poder finalizarmos a aula de hoje. Observe a imagem e eu tenho lá a frase: gosto de estudar à noite. E a expressão que está destacada é à noite. Vamos ver? A palavra noite está no sentido de período noturno, certo? Então, noite, beleza, sentido denotativo, tudo bem. Não há um sentido subjetivo aqui. Agora observem, há dias em que amanhecem noite. Opa, não está falando em dias? E por que amanhece noite? Então, nós temos aqui um sentido de tristeza, né? Colocou a palavra noite, mas no sentido figurativo, de tristeza, sombrio, como a gente tem amanhecido todos os dias por causa da Covid, né? Estamos vivendo dias que parece que são noites, que são sombrios. Tudo bem? Deu para entender? Então, em síntese, nós estamos estudando sentido conotativo e sentido denotativo. Então, sentido denotativo é aquela que trata do significado básico e objetivo de uma palavra. Uma palavra com sentido denotativo está no sentido literal, primário, real. Já o conotativo é o avesso, é o contrário, pois trata do sentido figurado, é o simbólico. A simbologia vem mais à frente, tá bom? Das palavras. O uso que se faz das palavras trazendo novos sentidos. Então, depois de estudarmos sentido conotativo e sentido denotativo, eu trago para vocês aqui um desafio, tá? Tudo bem? Pegue seu caderno, uma caneta, um lápis, e você pode ficar no seu quarto, você pode ficar na sala, eu só peço que cuide da postura, tá bom? Se você estiver no campo, você pode ir para a porta de sua casa, digamos o terreiro, né? Pode ficar embaixo de uma árvore, só não pode circular em outros lugares, tá bom? O que é que vocês vão fazer aqui? Primeira questão e única, escreva D para sentido denotativo e C para sentido conotativo. Aqui na letra A, aquela menina tem um coração de ouro. Qual é a palavra em destaque? Coração. Coração, dentro desse contexto aí, ele está no sentido denotativo? Se tiver, vocês colocam D. Se estiver no sentido conotativo, letra C. B, a operação de coração é bastante comum hoje em dia. A palavrinha em destaque aí, de vermelho, coração, em que sentido está? Ou vocês colocam D ou colocam C. Na letra C, aquela atitude gerou um mar de problemas. Mar, qual é o sentido dele? E letra D, o mar estava belíssimo naquela tarde. Destaque a palavra mar. Coloca D ou C. Tudo bem? Ok. Qualquer dúvida, pode colocar um comentário lá na plataforma
no link do YouTube, no vídeo. E eu quero muito que vocês assistam o vídeo, que vocês acessem a plataforma, façam atividade para que os professores de vocês possam fazer as devidas correções, tudo bem? Então, foi um prazer estar com vocês nesta aula. Fiquem em casa, usem a máscara e a gente se vê daqui a pouquinho.